amigos e amigas, amigas do livro, amigos do livro, da literatura, da leitura. Então, continuando com esta série, que é Feiras do Livro Memórias, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre este período em que eu atuei como professora. Então, já em sala de aula, já com os meus alunos, continuando essa relação que eu estabeleci com o livro, com a literatura e com a leitura. Mas é preciso que eu conte para vocês uma coisa super importante na minha vida. É o local onde eu trabalhei. Desde o início da minha vida profissional, que foi em 1964, um ano até bem difícil, mas neste ano foi fundado o Instituto Educacional João 23. E essa escola, uma escola particular, aqui de Porto Alegre, ela justamente se caracterizou por ser uma escola libertária. Libertária, uma escola que dividia a responsabilidade da educação com as famílias e tratava o seu professor de uma forma diferenciada. Eu sempre agradeço a minha escola, digo minha porque passei lá a minha vida profissional inteira, desde o início, desde a fundação da escola, quando entrei, até completar os 25 anos de trabalho em sala de aula. Então, na minha escola, nós tínhamos um privilégio, eu diria um privilégio, porque lá na escola as pessoas não tinham medo de experimentar. Nós éramos incentivados a experimentar. E para experimentar, a gente precisa ter coragem. Porque um projeto pode funcionar muito bem, mas pode também não funcionar. E não funcionando, tu tens aquela sensação, né, olha, é uma coisa muito, muito constrangedor, né, o fracasso. E, no entanto, lá na escola, o que nós sempre ouvíamos da nossa direção, da nossa coordenação, era, olha, eu fiz aqui um projeto, eu gostaria de desenvolvê-lo em tal e tal série, né? Naquela época eram as séries, e a nossa direção sempre dizia, vai lá e faz, depois nós vamos ver. E então esse incentivo, essa confiança que a escola tinha no seu grupo de professores, justamente permitiu a nós todos que nós não tivéssemos medo de experimentar. Então, bom, eu trabalhei 20 anos praticamente, não, talvez menos um pouco, uns 18 anos, eu trabalhei com as séries finais do primeiro grau. E como professora de português e francês, trabalhei durante algum tempo também como professora de francês. Mas eu mais tempo trabalhei como professora de português. E eu sempre pensei da seguinte maneira, se eu sou uma professora de português e eu quero que os meus alunos aprendam português, eu preciso oferecer a eles o que de melhor existe na minha língua. Eu tenho que oferecer a eles o melhor texto. E qual era o melhor texto? O texto literário, é claro. De modo que todas as minhas aulas sempre foram pautadas em cima de textos literários. Porque o texto literário faz com que as pessoas percebam a beleza que existe na palavra documentada, na palavra escrita. De modo que não foi nada difícil, né, para mim e nem para os meus alunos
a gente frequentar a Feira do Livro. Muitas vezes nós até combinávamos, vamos à feira porque vamos comprar determinado título para que nós possamos utilizá-lo em seminários dentro de sala de aula. E muitas vezes nós fizemos isso. Além do que, era muito, e sempre foi, muito agradável, né? Flanar um pouco na Feira do Livro. Então, eu ia com os meus alunos para que nós pudéssemos aproveitar. Já naquela época havia palestras, havia atividades, né? Hoje em dia existem muitas atividades, mas naquela época, muitos anos atrás, havia algumas palestras, havia sessões de autógrafo, né? E nós íamos também para, ao passear pela feira, ter a oportunidade de olhar assim os grandes escritores, os nomes e as pessoas dos escritores que na época, né, nós todos admirávamos. A maioria deles nós continuamos admirando. Houve muitas atividades feitas, inclusive me lembro de uma ocasião que houve um grande seminário de leitura e literatura, se eu não me engano, foi promovido pela editora LPM, e eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho que fiz com os meus alunos sobre o livro O Exército de um Homem Só, do Moacir Scliar. E daí, com a presença do Moacir Scliar. E me lembro que foi a partir daí que nós fizemos uma bonita amizade, Moacir Scliar e eu, porque ele ficou muito agradado, comentou de modo muito positivo a atividade que eu tinha feito. De modo que dali também eu tive a sensação de que todo escritor gostaria que a sua obra, né, além de ser lida, evidentemente, ela possa suscitar, assim, nos mediadores de leitura, algumas atividades, algumas reflexões, né? E isso foi muito importante para mim depois todo o período em que permaneci professora. Depois eu fui trabalhar com um projeto especial que era a introdução à literatura nas séries iniciais do primeiro grau. Isso foi lá pelos anos 90, quando ainda não se pensava muito nesse trabalho, que hoje em dia, graças a Deus e graças a todos os meus colegas professores e as escolas, né, que incentivam esse tipo de trabalho, hoje tudo acontece de uma maneira muito natural. A literatura está lá, os professores procuram oferecer livros, as crianças compram seus livros, se fazem pequenos seminários, enfim, existe uma quantidade enorme, uma diversidade enorme de trabalhos, né, com a literatura infantil. Naquela época, não. E justamente eu tive a oportunidade de começar a conhecer bem a literatura infantil, porque aí os grandes nomes, Ruth Rocha, enfim, agora claro que eu não vou me lembrar todos os nomes, mas Ana Maria Machado, enfim, todos os grandes autores que hoje são autores consagrados estavam começando a escrever para o universo infantil. Então, essa experiência também foi muito, muito proveitosa. E me recordo de acompanhar as professoras regentes à Feira do Livro, em várias ocasiões, com os pequenos leitores, né, prontos para fazer a sua aquisição dos seus livrinhos. Enfim, aquilo que eles levaram para a sua vida, e eu tenho o prazer, a satisfação e o orgulho de reencontrar vários desses meus, na época, pequenos leitores, agora já
adultos com sua família formada e me dando um retorno dizendo, olha, prof, eu gostei muito de ler, continuei lendo, passo esse gosto, digamos assim, para os meus filhos, e isso é uma herança muito bonita, né? Um professor sempre fica muito feliz se o seu aluno for melhor do que ele, for, né, levar adiante aquilo que ele lhe ofereceu. De modo que, assim, como professora, continuei participando da Feira do Livro, mas agora, evidentemente, acompanhada dos meus alunos, né, e procurando fazer com que a feira tivesse para eles também a importância que sempre teve para mim. Não se esqueçam, esta é uma série, então vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo vai falar um pouquinho da Marô Barbieri, agora também escritora, e participando das feiras do livro em vários lugares. Vou comentar com vocês um pouco sobre cada um desses lugares. Espero vocês lá, porque livro, literatura e leitura vão sempre fazer com que a gente se abrace, com que a gente pense, reflita, né, sobre a realidade transformada pela beleza da literatura.